Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou. Olá, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma oportunidade que temos de estar aqui na live para podermos falar um pouco da palavra de Deus, para podermos também louvar o Senhor e levar o evangelho dele para as pessoas. Louvado seja Deus. É muito bom e maravilhoso nós termos meios para podermos levar a palavra de Deus. E os meios virtuais, nesses últimos dias, estão sendo muito utilizados, porque as pessoas estão em confinamento nas suas casas e por isso precisam de algum modo para se comunicar. E as redes sociais têm sido aí essa muleta para ajudar na caminhada. Graças a Deus, nós temos a grande felicidade de usarmos as plataformas para levarmos a palavra de Deus para as pessoas. E isso é bom e é maravilhoso. Então, já nós vamos orar e dar início à nossa live, né? Ou melhor, já deu início, mas nós vamos continuar. Só aguardar um pouco aqui, ver se mais alguns irmãos e irmãs vão se conectando também conosco para podermos dar continuidade ao nossa live. Bendito seja Deus. Não deixem de orar pelo Ceará, não deixem de orar pelo Brasil, porque a doença, infelizmente, ela só avança. Graça e paz, Letícia. Boa noite. A doença, ela só avança. Isso é muito grave, muito sério. E nós temos que buscar a presença de Deus mais ainda. São muitas pessoas que estão morrendo e isso é muito ruim. E realmente nós precisamos estar na intercessão. É muito importante nós estarmos na intercessão. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Boa noite aí também para o Auricélio. Graça e paz do Senhor. Então nós somos privilegiados. Até o momento Deus tem cuidado de nós e não tem permitido que nada de ruim venha a acontecer. E nós temos essa graça recebida do nosso Deus para podermos continuar na presença dele. São dias difíceis, realmente poucos de nós iriam imaginar que passaríamos por uma situação dessa, né? Mas estando na presença de Deus, nós podemos fazer muita coisa. Pai Senhor para Esther também. Boa noite, aleluia. Então vamos já orar. Aproveite aí e vá compartilhando, convidando outras pessoas. Infelizmente o Instagram ele tem disso, né? Ele às vezes não vai notificar as pessoas que estão inscritas no canal. Vez por outra a gente acaba ouvindo aí ou lendo aqui nos comentários uma reclamação que não foi recebida, né? Recebida a notificação. Então nós temos que buscar sempre estar compartilhando. Vai ser para a irmã Silene, boa noite. Louvado seja o Senhor. Compartilhe, espalhe aí a notícia e vamos orar. Eu peço oração por mim, por minha casa. Peço que você também venha a orar pelo nosso Ceará, a orar pelo nosso Brasil. Temos que estar na intercessão. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Deus amado e glorioso, neste momento de oração, estamos iniciando
meu Deus, essa live, esse trabalho virtual, e pedimos a tua orientação, assim também como a tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor. Te compadece do nosso estado, te compadece do Brasil, das famílias, meu Senhor, que têm perdido seus entes queridos, meu Pai. Ó Deus da glória, tenha misericórdia, tenha piedade, que o Senhor venha a alcançar as vidas, meu Deus. Ó Senhor, que teu Santo Espírito que consola possa ir de encontro aos corações, Senhor. Somente em Ti nós temos o refúgio necessário para os dias difíceis, meu Deus. Venha abençoar a todos e a todas que já estão conectados e também, meu Deus, que ainda irá se conectar conosco. Que possamos, meu Deus, nesta noite aproveitar o nosso tempo para louvar Teu nome e principalmente para meditar na Tua palavra. Em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós oramos e já agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Vou convidar aqui a Letícia, ela vai nos trazer, antes de meditarmos na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Fique intercedendo, aproveitando aí o tempo. Aleluia. Graças e paz. Graça e paz. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus. Mais uma oportunidade de louvar o Senhor. Já agradeço a oportunidade. Pela cruz, o Senhor nos reconciliou com Ele. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor de Deus, o justo Pai. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora por sua cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu,
Sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. O seu amor quebrantado nos reconciliou por sua cruz. Amém. Glória a Deus, amém. Obrigado, Letícia. Deus te abençoe. Nada, amém. Glória a Deus. Bom, pegue sua Bíblia para fazermos a leitura dessa noite. Está no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 19. Capítulo 19 de João. Evangelho de João, capítulo de número 19. E vamos fazer a leitura do versículo 17 até o 19. Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre a cruz de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Procure aí, encontre, para você acompanhar a palavra de Deus. Conferir na sua Bíblia. Bom, vamos ler. Capítulo 19, Evangelho de João, versículos 19, ou melhor, 17, 18 e 19. Acompanhe a leitura, diz assim a palavra de Deus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Jesus Nazareno, o rei dos judeus, né? Às vezes você pode ver uma cruz e tem lá uma plaquinha, né? INRI, né? INRI, que quer dizer Jesus Nazário Rex Iodorum, que é Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. Os judeus reclamaram um pouco daquela inscrição que Pilatos mandou colocar, mas ele vai dizer que o que ele escreveu foi aquilo dali e era o que iria ficar. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a cruz de Cristo. Eu gostaria que você fosse acompanhando, prestando atenção, porque é um assunto muito importante para nós, muito maravilhoso. É um assunto que é, vamos dizer assim, a base para o cristianismo. A cruz do Calvário será, e é, e foi, nos 3 tempos, o ponto culminante da obra que Jesus fez por nós. No passado, porque estava predito, né? E a obra que ele concluiu já foi feita. No presente, pela importância que a sua cruz tem hoje um papel fundamental no cristianismo. E também para frente, porque a obra do Senhor continua. Enquanto Cristo não vier buscar, arrebatar a sua igreja aqui da terra, a história continua, a cruz de Cristo continua tendo a mesma importância e o mesmo efeito.
Então, nesse texto que nós fizemos a leitura, no versículo 17, vai dizer que Jesus caminhava para o Gólgota, ou o Calvário, o lugar da caveira, carregando a sua própria cruz. E a primeira verdade absoluta que nós temos que extrair daqui é que não é que o texto esteja errado, porque Jesus estava ali carregando a sua própria cruz para ser crucificado. Mas a cruz, simbolizada ali pelo castigo que o Senhor iria sofrer, iria passar, essa cruz ela não é de Cristo, ela não é de Jesus. Essa cruz é minha e é sua. E nós vamos entender o porquê. Embora Jesus tenha tomado para si, tomou para ele essa cruz, mas essa cruz pertencia a nós. Vamos lá. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, vai dizer assim: mas ele foi ferido, Jesus, o Cordeiro de Deus, por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o castigo era para nós. O castigo era para mim e para você, que transgredimos constantemente a obra, a palavra, a lei, os mandamentos do Senhor. Só em estarmos vivos, tendo a oportunidade de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de servi-lo, e não fazemos isso, já estamos transgredindo a sua palavra. E o castigo para isso era a morte. Por isso que Isaías, o profeta messiânico, grande profeta messiânico, ele vai dizer: o castigo que nos traz a paz, o castigo que era para nós, estava sobre Jesus. Estava sobre ele. E nós tomamos ele por aflito de Deus, mas ele estava ali para realizar e consumar uma obra muito importante. Então, primeira coisa, primeira verdade absoluta que temos que destacar desse texto, embora ele diga que Jesus ele caminhava para o Gólgota carregando a sua própria cruz, mas essa cruz não era dele, não era. Legitimamente essa cruz era nossa, porque nós é que somos pecadores. Nós é que somos os transgressores. Nós é que contraímos uma dívida desde o nascimento com Deus, da transgressão que Adão cometeu, e a semente do pecado que está no nosso corpo, que está na nossa natureza, e que se inclina para o mal, se inclina para o pecado, se inclina para coisas que são desagradáveis diante dos olhos do Senhor. Então essa cruz era minha e era tua, mas Cristo tomou sobre ele, para que o castigo que caiu sobre os seus lombos pudesse trazer a nossa paz, pudesse trazer a nossa salvação. Aleluia. Então, o que representava a cruz? Lá no passado, o que representava a cruz? Primeiro, ela era um instrumento de morte. A cruz era um instrumento de morte. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve da seguinte maneira: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Era a pior morte que um ser humano naquela época poderia ser, vamos dizer assim, sentenciado. Era a pior morte, morte de cruz. Porque quando a pessoa ela tinha que pagar da forma mais horrível possível, a cruz era um instrumento ali utilizado. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23, nós vamos ver que a cruz era símbolo de maldição. Segunda coisa que ela representava no passado, ela era símbolo de maldição. Então prestem atenção o tipo de morte que Cristo vai tomar sobre ele e o que essa morte representava. Então, em Deuteronômio, nós vamos ler da seguinte maneira: se um homem tiver cometido um pecado digno de morte, se um homem tiver cometido pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro.
mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, primeira coisa, a cruz era instrumento de morte. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Segunda coisa a ressaltarmos, a cruz era símbolo de maldição. E Jesus se fez maldito por nós. Ele tomou a cruz, ele tomou uma morte por um instrumento que tornava maldito quem morresse por ele. E ele, Cristo, se fez maldição por nós. Bendito seja o seu santo nome. Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, versículos 13 e 14, ele dirá da seguinte maneira, aleluia, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito, bendito seja o Senhor. Quando Deus chama Abraão, ainda Abrão na história, dirá para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra, em tua descendência. A descendência de Abraão é Jesus Cristo, judeu, nascido ali da tribo de Judá. A sua genealogia, a sua linhagem é da tribo de Judá. Mas todo aquele que morresse no madeiro era maldito. E Cristo se fez maldição por mim, por você, pela humanidade, para que os gentios, povo que não era da linhagem de Israel, pudessem receber a promessa do Espírito, aleluia. Pudesse todos os gentios serem abençoados pelas bênçãos de Abraão. Glória a Deus. Isso é muito maravilhoso. Então Cristo, ele vai morrer por um instrumento de morte, que é a cruz, e ele vai se fazer maldição por nossas vidas, para que pudéssemos ser benditos através da maldição que caiu sobre ele. Então Jesus, para trás, no passado, a cruz representava isso. E hoje, o que a cruz representa para nós, para a igreja? Primeira coisa, a cruz, ela é símbolo de renúncia. Primeira coisa que a cruz representa para a igreja, ela é símbolo de renúncia. Em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, Jesus vai dizer assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse se salvará. Aleluia. Então, a cruz para a igreja representa, primeiro, renúncia. Todo dia nós temos que tomar a nossa cruz, temos que carregá-la, simbolizando como instrumento de morte. Quer dizer que eu e você, todos os dias, temos que estar mortos para o mundo. Nós temos que estar mortos para o mundo. Quem não morre para o mundo nunca irá sentir a presença de Deus. Quem não morre para o mundo nunca estará vivo diante de Deus, avivado, vivificado pelo Espírito Santo. Aleluia. Nós temos que entender isso. A cruz para mim, para você, é um instrumento de morte figurado, porque Jesus morreu literalmente nela. É um sentido de morte figurado para nós, mas significa renúncia. Quem quer ir após Jesus tem que renunciar a si mesmo, tem que negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz para poder seguir o Cristo. Aleluia. Você e eu temos que carregar nossa cruz todo dia. Tem muito crente hoje que só carrega a cruz no domingo e quando vai para a igreja, quando acorda, deixa a cruz lá ainda encostada no canto e só carrega quando vai para a igreja. Aí na igreja é santo. Na igreja morreu para o mundo. Louva que é uma maravilha, louva que é uma bênção, até chora.
mas quando sai, que chega em casa, ou até mesmo nem chega em casa, esquece a sua cruz e continua nas práticas mundanas. Continua ainda amando o mundo, mas a Bíblia nos adverte que quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele, não está nela. A tua cruz tem que ser carregada todo dia. A tua cruz não é um problema, não é uma tribulação, não é uma perseguição, não é uma pessoa, para que você diga, essa cruz é pesada demais. Não, a cruz na tua vida é símbolo de renúncia. Renunciar o mundo. Renunciar tudo, todo o sistema, tudo que ele oferece. E você tem que carregá-la, dizendo que você tem que estar morto todo instante para o mundo, para poder sim renunciar o teu eu. O que alimenta o teu eu é o mundo. O que alimenta o teu eu, para você não servir a Deus direito, é o sistema do mundo, é tudo o que ele oferece. Porque se o teu eu está morto, então quem vai estar dominando a tua vida é o Espírito Santo. E foi para isso que Cristo morreu, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo. A segunda coisa que a cruz representa para a igreja, ela será a glória da igreja. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dirá assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha a cruz aqui como símbolo de renúncia. Eu estou crucificado para o mundo, aleluia, mas vivo para o Senhor. Bendito seja Deus. Então nós temos que estar crucificados para o mundo. E Paulo diz assim: longe de mim gloriar-me em alguma coisa. Tem muitas pessoas orgulhosas, tem muitas pessoas altivas, de altivez de coração, que gloria-se em si mesmo. Gloria-se porque sabe algo, gloria-se porque entende um pouco da Bíblia, gloria-se porque tem um diploma, gloria-se porque sabe fazer algo que outra pessoa não sabe fazer, gloria-se na sua própria força. Mas Paulo diz: eu não glorio-me em mim mesmo, longe de mim, mas antes glorio-me na cruz de Cristo, aleluia. É aonde ele se gloria, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque na cruz de Jesus, eu e você estamos mortos, e é nisso que nós devemos nos gloriar, é nisso que nós devemos estar jubilosos, cheios de alegria, e essa é a glória da igreja, que Cristo morreu na cruz do Calvário, e não somente isso, mas todas as coisas que Jesus conquistou na cruz para nós, todos os benefícios, nisso nós temos que nos gloriar, porque ele conquistou coisas espirituais maravilhosas para a sua igreja, para a sua noiva, aleluia. Então é nisso que nós devemos nos gloriar, na cruz de Jesus. É olhar para ela e dizer assim: ali está a minha glória, porque Deus se fez homem e morreu nela por mim. Esta é a glória da igreja, que o Deus Todo-Poderoso que criou céus, terra e universo, morreu na cruz por nós. Essa é a nossa glória, glória a Deus, aleluia. Terceira coisa que a cruz representa para nós, ela é o poder de Deus para a salvação. A cruz é o poder de Deus para a salvação. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por quê? Porque tira o homem do pecado, faz dele, faz dela uma nova criatura. Por isso que é o poder de Deus para a salvação, a cruz de Jesus. Porque se ele não tivesse morrido naquela cruz, nós não teríamos nenhuma chance contra o pecado, nós não teríamos nenhuma chance contra a condenação eterna. Mas porque Jesus morreu por mim e por ti, na cruz do Calvário, a mensagem da cruz, a palavra da cruz é o poder de Deus para a salvação. Bendito seja Deus. Quarta coisa que a cruz representa para a igreja
ela é a nossa reconciliação com Deus. Reconciliação com Deus. Efésios 2:16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela, pela cruz, matado a inimizade. A cruz de Jesus, para a igreja, é a reconciliação. Nós temos os judeus e nós tínhamos e ainda temos, os gentios. Então você tem judeu, povo escolhido pelo Senhor através de Abraão. A sua semente, todo Israel, é o povo da promessa. Povo escolhido pelo Senhor, judeus, Israel. Temos os gentios, que é todos aqueles, todas aquelas que não é da linhagem de Israel. Não, ninguém que nasce fora de Israel recebia ou recebe a promessa que Deus fez a Abraão. Mas Deus resolveu fazer de ambos, judeus e gentios, um só povo, uma só igreja. E ele agora, através da cruz de Jesus, ele reconcilia judeus com Deus e reconcilia gentios com Deus também. Então, de ambos os povos, faz um só povo escolhido, propriedade particular, geração eleita, povo adquirido para a glória de Deus. Então ele faz através da cruz uma reconciliação. Ele poderia reconciliar somente judeus, que é povo da promessa, mas não. Ele vai agora criar um novo povo. E nesse novo povo, tanto gentios como judeus podem entrar e compartilhar e serem abençoados com a reconciliação do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Nós somos reconciliados com Deus pela cruz do Calvário. Quinta coisa que a cruz representa para nós, para a igreja, é que na cruz foram revogadas todas as ordenanças cerimoniais. Na cruz foram revogadas todas as cerimônias, todas as ordenanças. Colossenses 2:14 vai dizer: e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Então todas as ordenanças que poderiam nos prejudicar, porque ninguém conseguia servir a Deus através das ordenanças da lei, Jesus cravou na cruz do Calvário. Todas aquelas ordenanças de que quando alguém pecava, tinha que levar um cordeiro, ou um novilho, ou um bezerro, ou um bode, ou uma ave, para que fossem mortos, para o portador daquele sacrifício ser perdoado. Então tudo isso, Jesus, ele aboliu na cruz do Calvário. Ele revogou as leis cerimoniais. Todas aquelas leis de manjares, de ofertas, de sacrifícios e holocaustos foram revogadas por Jesus, porque ele, Cristo, fez um único sacrifício. Ele, Jesus, fez um único sacrifício para que os pecados fossem perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Deus é maravilhoso. A sexta coisa que a cruz representa para nós é que nela foi consumada a vitória. Na cruz do Calvário foi consumada a vitória. Aleluia. Colossenses 2:15. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Lá, na cruz do Calvário, Jesus, ele triunfou sobre potestades, sobre principados, sobre tudo o que era contra nós, o que era contra o bem, o que era contra algo que era estabelecido por Deus. Ele, Jesus, ele vai triunfar sobre todos os poderes na cruz do Calvário. É por isso que quando ele ressuscita, dirá aos seus discípulos: é dado a mim todo o poder nos céus e na terra.
Todo o poder nos céus e na terra foi dado a Jesus, porque ele triunfou na cruz do Calvário. Aleluia. Então tudo isso é o que a cruz representa para a igreja. Ela é símbolo de renúncia. Ela é a glória da igreja. Ela é o poder de Deus para a salvação. Ela é a nossa reconciliação com Deus. Ela, na cruz, foram revogadas todas as ordenanças cerimoniais. E na cruz foi consumada a vitória. Bendito seja o Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 57, dirá assim: mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós temos que nos gloriar nessa cruz tão maravilhosa. Somente um sacrifício perfeito iria satisfazer a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Que quem pecar deve morrer. É o que ele dirá ao profeta Ezequiel. Ele vai falar para o profeta: todas as almas são minhas, a alma do pai como a alma do filho, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então toda alma que pecasse deveria morrer. Mas Jesus, ele fez um sacrifício perfeito por nós. Lá em Hebreus capítulo 10 e o versículo 12 vai dizer: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Aleluia. Jesus Cristo assentou-se à direita de Deus depois de ter sofrido um único sacrifício em oferta para que os pecados fossem perdoados. A morte de Cristo na cruz, ela foi voluntária. Eu já testemunhei uma discussão, um debate. Quem matou Jesus? Às vezes nós encontramos. Quem matou Jesus? Foram os romanos? Foram os judeus? Aí alguém vai levantar e dizer: não, quem matou Jesus foram os nossos pecados. Mas será que é isso que a Bíblia diz? Será que é isso que a Bíblia vai mencionar, vai nos ensinar? Quem matou Jesus? Porque o que a Bíblia vai dizer é que Jesus, ele deu a sua vida. Deu. Se ele deu a morte, é porque estava no propósito. É porque estava já no desígnio de Deus. Ninguém matou Jesus. Ninguém tinha o poder de matar Jesus. Ele morreu porque ele quis. O instrumento de morte foi a cruz. Quem conspirou para a morte de Cristo foram os judeus. Quem executou ali a sentença e a morte, né? Quem executou ali a forma de Jesus morrer foram os romanos. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu porque ele quis. Se Jesus não quisesse morrer, ele não estaria ali. É isso que nós temos que entender. Em João, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz da seguinte maneira: por isto o Pai me ama. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim. Jesus está dizendo: ninguém tira a minha vida de mim. É o que ele está dizendo. Mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Olhe como é maravilhoso, irmão e irmã. Preste atenção nisso. Não foram os romanos que mataram Jesus. Eles não tinham o poder de matar Jesus. Não foram os judeus. Os nossos pecados ele tomou sobre si. É diferente. Jesus diz: eu tenho autoridade para dar a minha vida. E eu tenho autoridade para tomá-la novamente. Aleluia. Olhe como isto é significativo para nós. Que Jesus deu a vida. E isso traz uma relevância muito maior para a sua morte. Porque ele subiu até o matadouro como um cordeiro mudo, como uma ovelha a ser sacrificada.
A qualquer momento, ele poderia sair dali. Como ele vai dizer no seu julgamento: eu não sou deste mundo, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu rogaria ao Pai e ele enviaria aqui milhares de anjos para me libertar, para me salvar. Se bem que Jesus nem precisava de anjo para libertá-lo. Não precisava. Mas ele próprio dá a sua vida, louvado seja o Senhor. Jesus dá a sua própria vida para morrer por nós. E isto é muito mais relevante quando entendemos a importância do ato dele, que ele poderia muito bem não morrer, mas ele escolheu morrer, aleluia. A morte de Cristo foi voluntária. O Cristo crucificado é salvação para os que creem. 1 Coríntios 1, 23, 24. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como grego, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a mensagem da cruz, a cruz do Calvário, para os gregos, para as pessoas, os filósofos, dado somente a sabedoria, somente a um intelecto, a iluminação da mente pelo o saber, isso é loucura. É loucura para eles. Dizer assim, não, Deus, ele se faz homem, ele morre na cruz e ele morre para salvar o ser humano. Isso é loucura para os gregos. Eles não acreditavam nisso. Quando Paulo estava pregando no Areópago, lá em Atenas, e estava ali epicureus e estoicos, e Paulo vem falando sobre Deus para eles, e quando diz assim, ele, Jesus, foi ressuscitado, aleluia, para que a sua carne não visse a corrupção. Eles olham um para o outro e ressurreição? Que conversa é essa? Isso é loucura, falar de ressurreição. Tudo bem, Paulo, amanhã nós continuamos a te ouvir. Por hoje, encerra aí, você vai agora colocar esse assunto de ressurreição. Vamos parar por aqui. É loucura e é escândalo para os judeus. Porque dizer que Jesus é Deus e morreu pela humanidade, isso é escândalo para os judeus. Mas para nós que somos chamados para a salvação, Cristo é poder de Deus, é sabedoria de Deus. Cristo crucificado. A cruz é muito importante para nós. A cruz de Jesus Cristo é muito importante para nós. E quando ele morre ali na cruz do Calvário, ele fala, são as últimas falas que Jesus diz, enquanto esteve na terra, antes de ser morto totalmente e ressuscitar. Quando ele está na cruz do Calvário, ele dá 7 declarações que traz verdades para a nossa vida. Vamos lá. A primeira declaração que Jesus ele vai dizer na cruz, eu coloquei aqui em ordem, é Lucas capítulo 23 e o versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34, é a primeira declaração. Jesus vai dizer assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, a primeira declaração de Jesus é uma palavra de perdão. Aleluia. Ele poderia estar ali ressentido, magoado, indignado, porque ele foi maltratado, injuriado, ele foi flagelado, ele poderia estar ali com todos os sentimentos negativos da humanidade. Mas a primeira palavra que Cristo, a primeira declaração que ele solta, estando na cruz, é Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. A primeira coisa que Cristo ele vai dizer ali na cruz do Calvário para nós é uma palavra de perdão. Quantas vezes nós, na nossa natureza humana, é que merecíamos morrer. Mas essa palavra, ela continua, Pai, perdoa-lhes. Porque foi Jesus que morreu por nós.
Pai, perdoa-lhes. E muitas vezes até sabendo o que estamos fazendo, até sabendo porque pecamos voluntariamente, querendo, mas mesmo assim o perdão de Deus está ativo, sendo liberado sobre nós. A primeira declaração de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estavam ali matando o Cristo, estavam matando o Criador de todas as coisas, estavam crucificando a vida. E Jesus vai dizer: eles não sabem o que fazem, mas mesmo assim, até hoje, essa palavra ecoa pelos céus. Pai, perdoa-lhes. Aleluia. Palavra de perdão para nós. A segunda declaração que Cristo, ele diz ali na cruz do Calvário, está, bendito seja Deus, em Lucas capítulo 23 também, e o versículo 43. É só trocar, está no 34, 3 e 4, agora é 4 e 3. Capítulo 23, versículo 43. A segunda declaração de Jesus, ele vai dizer para o ladrão que está crucificado ali com ele, à sua direita. Quando o ladrão olha para ele e diz assim: oh, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus olha para aquele ladrão e diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra de Cristo, a sua segunda declaração, é uma palavra de salvação. Aleluia, bendito seja Deus. É uma palavra de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o que Jesus diz para o ladrão. Mas ele continua a liberar esta palavra de salvação para mim e para você. Nós estamos aqui porque cremos em Jesus. E porque cremos em Jesus, a palavra de salvação é dada a nós também. Aleluia. A sua segunda declaração, a primeira, é uma palavra de perdão. E depois do perdão, Jesus fala de salvação. Estarás comigo no paraíso. Mesmo que não seja hoje, para mim e para você. Mas nós estaremos no paraíso de Deus com Jesus. Nós estaremos lá, louvado seja o Senhor, aonde olho não viu coisa melhor, aonde ouvido não ouviu falar de coisas tão maravilhosas. Nós estaremos com Jesus no paraíso, bendito seja o Senhor. A sua declaração ali, a sua segunda declaração, é uma palavra de salvação para as nossas vidas. A sua terceira declaração encontra-se em João capítulo 19, versículos 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe Maria, e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A terceira declaração de Jesus na cruz do Calvário é uma palavra de união, é uma palavra de comunhão. Lógico que Jesus sabia que João não era filho biológico de Maria. Lógico que Jesus sabia que João não nasceu do ventre de Maria, mas ele vai olhar para Maria, sua mãe, e vai dizer: olha, esse é teu filho. E ele olha para João e diz assim: essa é tua mãe. É uma palavra de união. Naquele momento teve um propósito específico, mas para nós hoje, essa palavra diz que nós temos que ter união, que nós temos que considerar as pessoas como irmãos e como irmãs na fé. Nós temos que declarar isso, que nós temos uma família espiritual. E por que não considerar as pessoas, mães também, como amor, um amor de mãe. Aleluia. Nós temos que ter esta palavra de união dentro das igrejas. Quantas pessoas não se falam? Quantas pessoas não estão em comunhão? Quantas pessoas estão debaixo do mesmo teto da congregação, mas sem se falar? Isso não é o que Cristo quer. Isso não vem de Deus. Isso não é obra do Espírito de Deus. Nós temos que ter união, sermos irmãos, sermos irmãs e sermos mães também uns para os outros, que é o que Jesus vai dizer quando ele está pregando dentro daquela casa e vem chegando até ele um mensageiro e diz assim: lá fora
estão a tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. E ele olha para as pessoas que estão ali sentadas e diz assim: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs estão aqui sentados ouvindo a palavra de Deus, porque todo aquele que obedece a Deus, que faz a vontade de Deus, é minha mãe, é meu irmão e é minha irmã. Então a igreja, ela tem que estar debaixo de união, de comunhão, bendito seja o Senhor. A igreja tem que estar em união. Olhar para a pessoa e não enxergar alguém diferente, não enxergar um estranho, mas enxergar um irmão em Cristo. Enxergar uma irmã em Cristo. Enxergar, por que não dizer, uma mãe, por quem você faz muita coisa. Aleluia. Temos que entender isso. A família de Jesus. E ele vai dizer na sua terceira declaração uma palavra de união. Quarta declaração que Jesus vai dar. Mateus capítulo 27, versículo 46. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele vai dizer ali a sua quarta declaração. Deus meu, por que me desamparaste? Esta, a título de curiosidade, é a única declaração que tem em Marcos. Está em Marcos capítulo 15, versículo 34. E a hora nona bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus, ele foi desamparado para poder amparar. Ele é o nosso amparo. Jesus morreu, ele foi desamparado para poder amparar. Lá no Salmo 46, versículo 1, vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. No Salmos 18, versículos 1 e 2, a Bíblia diz, o salmista vai declarar: eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo é a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Tudo isso é Deus. Por quê? Porque ele não desampara. E Jesus, ele foi desamparado para poder amparar a muitos. Louvado seja o Senhor. A quinta declaração de Jesus está em João capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Jesus vai dizer: tenho sede. Então, a água viva terá sede para saciar a nossa sede. Aleluia. Sua quinta declaração é: tenho sede. A água viva tem sede para saciar a nossa sede. Em João capítulo 7, versículos 37 em diante, vai dizer: ora, no último dia da grande festa, o último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele morreu para saciar a nossa sede. Sexta declaração de Jesus na cruz do Calvário. Está em João capítulo 19, versículo 30. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. É a consumação. É quando ele vai ali consumar a obra, o sacrifício perfeito para Jesus, entregar a Deus como o holocausto vivo para Deus, para sermos perdoados. Esta é a sexta declaração de Jesus. Está consumado. E a sétima e última declaração está em Lucas, capítulo 23, e versículo 46. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Havendo dito isso, expirou. Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. E essa última declaração é vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. Porque quando as mulheres foram procurar Jesus lá no sepulcro, os anjos apareceram. Lá em Lucas 24, 5, versículo 5. E vai dizer para aquelas mulheres: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Pedro, ele vai dizer ali para os ouvintes dele na casa de
de Cornélios, ele vai dizer, olha, esse Jesus foi quem Deus ressuscitou. Jesus diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, João diz assim, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último que vive, porque fui morto, mas eis aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus morreu por nós. Aleluia. A cruz simboliza muita coisa para a igreja, muita coisa mesmo. E quando ele morreu, ele vai consumar a vitória. Aleluia. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Eu vou convidar o Auricélio para ele trazer um louvor. Pode ser que o nosso tempo encerre. Auricélio, não deixe de louvar, continue louvando. Pode ser que o nosso tempo encerre. Então faça uma oração. Quando terminar, se encerrar, entregue a Deus para que nós possamos, aleluia, continuar na presença do Senhor. Meu muito obrigado a você que permaneceu até aqui. Que Cristo te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Graça e paz, meu irmão. Pai Senhor. Senhor, boa noite. Continue louvando, meu irmão. Me ouve bem? Ouço sim. Não pare. Glória a Deus. No movimento do coqueiro, que do barco o moço avistou, na beira da praia. Tem coisas que na vida a gente não consegue esquecer jamais. Como alguém que morre por amar, saber da dor de Jesus. Me fez chorar, mas lembro ainda hoje a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré. Por me amar demais, a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré. Por me amar demais. Sentado à beira da estrada, vejo tanta gente sem viver, sem gozar a vida. São insensíveis a saber do grande ato de Jesus na cruz, que morreu por todos nós. Saber da dor de Jesus me fez chorar, mas lembro ainda hoje a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré. Por me amar demais, a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré. Por me amar demais, a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré. Por me amar demais, a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré. Por me amar demais, por me amar demais,
por me amar demais. A dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré. Por me amar demais, a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré. Por me amar demais, por me amar demais, por me amar demais. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Eu que agradeço. Só a conta, o tempo está terminando. Muito obrigado, Auricélio. Jesus te abençoe. Muito obrigado também, irmãos Amém. e irmãs. Não percam a live de amanhã. Teremos uma convidada para trazer a palavra do Senhor. Então não perca. Faça aí a sua oração. Vou orar daqui. Peço oração por mim e por minha casa. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não